Isso aqui é suco de uva, não vinho, eu não estou bêbada e todos os livros que eu vou falar mal neste vídeo, eu estou totalmente consciente. Oi pessoal, eu sou a Becca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Como vocês devem ter visto no título do vídeo, hoje eu vim aqui falar das piores leituras do ano de 2022. E eu só quero dar um lembrete, que a minha opinião é que vai ser dita aqui nesse vídeo. Não é porque eu não gostei desses livros que vocês também não irão gostar deles. Não é porque eu tô falando que, sabe, na minha visão foram livros que têm defeitos, pontos negativos, que vocês possam não amar esses livros. A crítica, sabe, você criticar uma coisa tem o ponto objetivo e o ponto subjetivo. Quando a gente fala de uma coisa de uma maneira objetiva, é quando você lê um livro e você vê claramente que ele tem defeitos e qualquer pessoa que lê vai enxergar aquilo dali também. Por exemplo, um mau desenvolvimento de personagem, uma má construção de mundo. Enfim, pode variar um pouco, mas em geral você consegue identificar quando o livro tem esses defeitos. Já uma opinião subjetiva, que é a opinião que eu vou expor aqui na maior parte do tempo, apesar de que sim, vai ter alguns livros que eu vou ter uma opinião objetiva e tudo bem, mas a maior parte vai ser uma visão completamente subjetiva, ou seja, baseada na minha visão, na pessoa que eu sou e do que me agrada ou não em um livro. Sabe, a minha personalidade é que vai dizer se esses livros foram bons ou não. Então, baseando nisso, pode ser uma experiência de leitura completamente diferente para você. E tá tudo bem, pessoas têm opiniões diferentes, isso é ótimo. E sabendo disso, sigamos para os livros. E caso você goste do vídeo e do canal, não se esquece de deixar o like e se inscrever. O primeiro livro que eu vou trazer aqui é A Garota Mais Solitária do Mundo. Quando eu vi esse título, quando eu vi essa capa, eu sabia que era um livro que eu ia querer ler. E é aí que começam os problemas. Para mim, os problemas desse livro começam na capa, na estética do livro. Para mim, o conteúdo do livro não bate com a estética que escolheram para ele. Enfim, sobre o que se trata. Aqui a gente vai estar acompanhando uma garota que ela tá em uma nave que vai ser uma nave colonizadora, se eu não me engano, ela tá indo para outro planeta. Enfim, aquela velha história do planeta Terra tá tentando encontrar um outro planeta, habitat, enfim. Só que ela tá sozinha nessa nave, por motivos que você vai descobrir quando você lê. Então, ela literalmente é a garota mais solitária do mundo, ela tá nessa nave sozinha. E é essa. Ela não tem vida social, ela não faz. Ela não tem uma vida realmente, ela é completamente sozinha. Ela não tem vida social, não tem amigos, não tem namorado, nada. Bem, qual é meu grande incômodo com esse livro? Olha pra essa capa, o subtítulo do livro é Você conseguiria se apaixonar por alguém que você nunca viu? Esse é o subtítulo. E assim, a história, a sinopse te vende um romance, a capa te vende uma coisa mais adolescente. Só que quando você vai ler, não é exatamente isso que você encontra. Pra mim, a autora teve uma ideia muito boa, tá? Eu não posso dizer qual é a ideia, porque seria um grande spoiler. Mas assim, em 50, 60% do livro você já começa a entender qual é a da autora. Enfim, ela teve uma ideia muito boa, uma ideia realmente legal, só que a execução não é muito bem feita. Pra mim ficou uma retalha de gêneros literários. A autora flertou com vários, não conseguiu se fixar em um. E aí a leitura pra mim ficou, sabe, altos e baixos, e eu não conseguia entender direito sobre o que eu tava lendo. Em alguns momentos era um romancezinho adolescente, em outros era uma coisa mais existencialista ali, dela pensando na existência dela, em como ela era sozinha. Em outros momentos era uma coisa mais suspense, em outros era uma aventura realmente mais espacial, em outros momentos chegava a ser, sabe, quase um terror. Tem momentos aqui no livro que criam uma apreensão muito boa, realmente, quase de um terror psicológico, só que é justamente isso, sabe? Ela constrói isso por 2 capítulos, e nos próximos 2 capítulos é a garota vivendo normalmente, como qualquer adolescente, tendo ali seus flertes, gostando de fanfic, coisas assim. E você fica tipo, ok, não tô entendendo muito bem qual é a real, qual é a essência desse livro. Pra mim isso ficou muito confuso, eu não consegui comprar a história por conta disso. E acabou que no final me desagradou pra caramba essa história. E assim, pra mim, essa capa não vende, sabe? Você compra achando que é uma coisa e a história é completamente outra. Tem um plot twist no final que assim, é de fato um plot twist, uma reviravolta, muda o rumo da história. Mas essa é a primeira, não sei se é a primeira vez, mas é um momento onde eu acho que o plot twist mais atrapalha.
sabe? Parece que pega um personagem que era até interessante e estraga o personagem e transforma ele em algo completamente bobo e genérico. E para algumas pessoas também vai ser extremamente previsível o que vai acontecer, então nem vai ser de fato uma reviravolta. Se você for um leitor muito atento, você já entende o que tá acontecendo bem antes. E é isso, sabe? Em alguns momentos a história vai mudando e pra mim não teve uma constância. Por mais que seja uma leitura realmente fluida, os capítulos são rápidos, tem um fluxo de consciência interessante, essa alternância ali de ritmo na leitura me incomodou bastante e não me prendeu. Falando do próximo livro, eu não acredito que existam livros que são assim totalmente ruins. Acredito que, sabe, sempre vai ter aquela pessoa ou outra que vai gostar, mas esse livro aqui eu realmente me surpreendo como tem alguém que pode gostar dele. E ele é Punk 57. E esse é um livro conhecido. Tem muitas pessoas que realmente gostam desse livro. E eu li e foi só decepção. Sim, só decepção. Sabe, foi aquele tipo de livro que eu, sabe, pulei página, não gostava do desenvolvimento, não gostava de praticamente nada. Era um livro que eu, sim, deveria ter abandonado. Mas enfim, qual é a história? Aqui a gente vai conhecer dois jovens que conversam através de cartas, sim, em pleno 2021, e eles conversam ali em cartas, e eles não se conhecem, e a história vai começar realmente quando eles vão ter esse encontro. Só que assim, a Penelope Douglas, que é a autora, ela nunca faz um romance simples, pelo que eu ouvi dizer. Ela sempre tem que colocar um crime, uma tragédia ali no meio, e ela faz a mesma coisa aqui. E o que eu tenho pra dizer é que os primeiros capítulos são muito bons. Eles têm uma premissa, eles te prendem, eles te entregam um romance que tem futuro, ela coloca ali um mistério muito bom, tem ali uma estética um pouco adolescentes rebeldes, que é bem interessante, mas assim, o desenrolar da história é que não cativa. O desenrolar da história, na minha opinião, é muito fraco. O romance, por exemplo, porque assim, eu fui ler esse livro por conta do romance. Ele é um romance que ele é feito pra ser intenso, sabe? Pra ser aqueles personagens que é meio que um Enemy Lovers. Só que o romance, por mais que ele seja intenso, ele é fraco. Porque ele não é bem desenvolvido, sabe? Os diálogos, eles são feitos pra ser impactantes, mas ele não é impactante porque a relação dos personagens é frágil, entende? Então, assim, os personagens, eles não fazem ideia do que eles estão sentindo, porque eles mudam de personalidade da água pro vinho. E aí, se eles não sabem o que eles sentem, muito menos a gente que tá lendo. E aí essa fica aquelas, sabe, aquelas cenas em que tem uma tensão muito grande entre os personagens, e eles ficam, sabe, de picuinha um com o outro, você não sabe exatamente por quê. E assim, por mais que tenha ali umas reviravoltas interessantes e tudo mais, no geral, o livro não me agradou em nada. Eu sei que essa autora, ela é meio problemática, ela trata ali do dark romance, que enfim, é um gênero que eu detesto, não sei por que foi dar uma chance, eu não suporto dark romance. Então assim, esse é um livro que, de maneira objetiva, eu acho que ele tem realmente defeitos inegáveis, sabe? Você pode ser muito fã, você não pode negar que tem ali umas mudanças de personalidade muito bruscas, muito mal escritas mesmo. Mas de maneira subjetiva, esse livro tem vários elementos que eu não gosto, por exemplo, o gênero dele. Então, eu posso estar dando uma crítica muito forte nesse livro, mas faz sentido, porque realmente é um livro que eu não deveria ler, realmente, sabe? Se é de um gênero que eu não gosto, mas mesmo assim, eu li, vi muitas pessoas falando, o TikTok, esse livro, sabe, era um dos mais comentados, e foi uma decepção, apesar de talvez ter um dos inícios mais promissores que eu já vi, sabe? Foi uma história que o começo me envolveu demais, mas o desenrolar foi muito, muito frustrante. O seguinte livro é A Garota do Lago, e eu sei que eu não sou a única pessoa que não gostou desse livro. Enfim, falar mal dele é chutar cachorro morto. Muitas pessoas desgostam desse livro. Ele tá sempre R$ 10 na Amazon, então muitas pessoas acabaram comprando porque tá um preço realmente muito acessível. Que bom, viva a acessibilidade da literatura. Mas assim, falando do conteúdo da história, é um livro de suspense. A gente vai ter aqui uma garota Beck que é encontrada morta dentro de uma casa perto de um lago. Não é a garota morta no lago, ela tá morta numa casa que tá perto do lago. Já começa as mudanças aí. E essa garota morre e a gente vai querer entender o que aconteceu, enfim, quem matou ela. O suspense, o mistério mais clichê do mundo. E como eu disse, eu não sou uma pessoa que lê muito suspense, sabe? É um gênero que eu gosto, eu acho interessante, acho assim, quem escreve, fantástico, sabe? Não é um tipo de livro fácil de se escrever. E mais mesmo assim, não é uma leitura que eu faço com muita frequência durante
do meu ano, sabe? De um ano que eu leio 50 livros, provavelmente 5 livros vão ser de suspense. O que quer dizer que eu sou uma pessoa facilmente surpreendida quando eu leio um livro de mistério. Porque quanto mais livros de mistério você vai lendo, mais você vai entendendo quais são os clichês desse gênero. E aí você vai descobrindo o final, você vai descobrindo os mistérios muito mais rápido. Não é o meu caso, porque eu não sou muito frequente nesse gênero. O que acontece? Então esse livro, ele poderia ter me surpreendido, enfim, mas não foi o que aconteceu. Ele me decepcionou. E muito. O livro já começa com aquele teor enorme de violência, com, sabe, uma descrição assim bem gráfica da violência que tá acontecendo, da menina sendo morta. E ali o que, sabe, os mistérios que vão acontecer. A gente vai ter, se não me engano, uma jornalista investigando esse caso e vai alternar entre vários pontos de vista. Entre a jornalista, a própria Beck que morreu no passado, enfim. A questão é que eu suspeitei de quem tinha matado nos primeiros capítulos e realmente tinha sido aquela pessoa, então tava muito óbvio. E o problema desse livro é que ele tem coincidências absurdas. É absurdo, você lê e você não acredita. Isso enfraquece muito o enredo, fica bobo, fica frágil, fica fútil, você não consegue comprar a história. Porque são assim coincidências assim muito, sabe, fracas realmente. E assim, aparece um monte de suspeito que seriam possíveis interesses amorosos da garota que morreu e tipo assim, você me pergunta como uma única pessoa consegue fazer trilhões se apaixonarem por ela, mas tudo bem. E pra mim, a principal falha desse livro é a pessoa que matou o grande mistério é óbvio demais, e as reviravoltas que acontecem, elas se sustentam em coincidências muito absurdas, sabe? Então, a leitura fica realmente, sabe, você não consegue levar a sério. Chega um momento que você começa, sabe, simplesmente ler por ler, porque você não gosta daqueles personagens, você já não vê sentido no que tá acontecendo, e foi exatamente o meu sentimento durante a leitura. O próximo livro que eu vou trazer aqui é um livro extremamente conhecido, que tem vários fãs, a autora é muito aclamada, inclusive eu li por indicação de amigas, que é Estilhaça-me. Enfim, essa não foi uma leitura que eu desgostei completamente, tem pontos muito válidos nele, mas o grande problema desse livro é que eu não li ele quando eu tinha 13, 14 anos. Se eu tivesse lido nessa fase da minha vida, eu provavelmente teria amado, porque é uma distopia adolescente, como qualquer outra distopia adolescente. E, sabe, eu li esse livro, eu senti que eu já estava lendo aquela história há muito tempo atrás, porque era uma eterna sensação de déjà vu. Não tem nada que me surpreenda, eu já sei todos os plot twists, já sei, sabe, o futuro de cada personagem, já vejo aquele personagem que vai se tornar o melhor amigo, aquele que vai ser o par romântico, aquele que vai trair todo mundo. Não tem nada que me surpreenda. Enfim, qual é a premissa aqui do livro? Vou falar pra vocês que ela é um pouco confusa, confesso. A gente vai ter aqui uma garota chamada Juliette, e ela tem um poder letal que mata, e por isso ela tá presa. Presa, assim, sério, é um estado terrível. Tipo, parece que não tem nem luz no lugar onde ela tá. E ela tá presa há muito tempo. Assim, praticamente perdeu toda a juventude, coitada. E a história começa a andar, de fato, ela recebe um companheiro de cela. E pra mim, os problemas desse livro como eu disse, muito clichê, mas tudo bem, ele funciona muito pro público-alvo que ele foi escrito, ele é perfeito, ele é um livro que convence bastante. Pra mim, assim, é o primeiro livro de uma série de 6, então tem muita coisa pra acontecer ainda. Eu só li o primeiro livro e talvez eu leia o segundo, não é um livro que eu odiei completamente. Mas pra mim os grandes problemas você não entende muito bem porque o mundo tá daquele jeito, porque o mundo tá tão estragado como ele tá. Você supõe que sejam motivos muito óbvios, tipo aquecimento global, ambição do homem, mas você não entende se é realmente isso, não fica extremamente explicado. Tem ali um vilão, que é um vilão que ele é, enfim, bonito, carismático às vezes. Você não sabe muito bem se ele é realmente um vilão ou só um anti-herói. Mas assim, sem motivação nenhuma, sabe? Eu acho muito, sei lá, ruim mesmo. Quando você lê um livro onde ele só te apresenta perguntas e nem te dá nenhuma resposta. É muito, sabe, frustrante ler um livro assim mesmo. É mais pergunta a cada página e ele não te responde nada. Você não consegue entender o que tá acontecendo. E, sabe, a autora nada de te dar soluções ali. É realmente um livro que é uma grande introdução, sabe? Você vai ler esse livro, mas você vai se sentir uma leitura meio que incompleta, porque não vai ter nenhuma resposta, não vai ter nenhum desenvolvimento muito bom de personagem aqui no livro. Você vai ter que, sabe,
ler o próximo, pra entender as coisas que tá acontecendo. Não sei se você precisa ler os 6 livros pra isso, mas, sim, eu senti que quando eu terminei, tinha lido, sabe, metade de uma história, estava faltando o resto, não estava completo, não estava bem construído aquilo dali. As motivações dos personagens estavam muito ambíguas, muito frágeis. Mas, como eu disse, não é uma leitura ruim. A protagonista, apesar de genérica, ela é boa, sabe? Ela te convence, você gosta dela, você cria ali uma empatia por ela. Tem potencial os personagens que aparecem, tem ali ceninhas engraçadas, enfim, como eu disse, é bem genérico, mas isso não quer dizer que seja ruim. Eu só senti que era realmente uma história meio que incompleta, como se tivesse faltando alguma coisa ali. Não tinha muitas explicações pra nada. E isso me incomodou bastante. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no início, opinião de livro é uma coisa completamente pessoal. Não é porque eu falei que eu não gostei desses livros que eu diria pra alguém pra nunca ler eles. Eu só apontei pontos negativos que eu achei na história e tá tudo bem, é a minha visão, é a minha opinião completamente imparcial, inclusive. E ok, temos opiniões e gostos diferentes baseados na literatura. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo e tchau, tchau!